Olá, primeiro ano, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam se cuidando nesse período. E para dar continuidade ao nosso conteúdo, estamos aqui mais uma vez para falar sobre filosofia. Bom, eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar no livro. A gente ainda está no livro 1. No livro 1 não, porque o livro de filosofia anual, né? Então eu queria que vocês me acompanhassem no capítulo relativo a Sócrates e sofistas. Por favor. Bom, o que eu vou falar aqui com vocês é justamente sobre o período de transição, né? Do cosmos ao antropos. Bom, pessoal, eu lembro de ter falado já sobre isso do cosmos. Gente, o que eu quero falar quando eu falo de cosmos? Cosmos é aquele pensamento que a gente tinha, que os gregos tinham na antiguidade, relativo à busca por respostas sobre o mundo de forma geral. Bom, essa busca de respostas que elas estariam na própria natureza. Lembram disso que a gente viu através dos pré-socráticos? Espero que vocês lembrem. Acho bem simples, né? Bem tranquilo de compreender. Bom, daí que se inaugura o período cosmológico, quando os filósofos começam a procurar dentro da natureza as respostas, né, para as questões que eles não compreendiam. Lembrando que antes do cosmos, a gente falava do mitos. A transição foi do mitos ao cosmos. O mitos, né, que em grego significa narração, narrativa, né, traduzindo do grego para o português, tinha como objetivo dar explicações de uma forma simples, explicações simples, né, sem nenhuma base científica, sem nenhum apego ou utilização da racionalidade, de modo mais complexo, para explicar eventos do dia a dia. Então, isso foi o mitos. Logo depois desse pensamento mitológico, há uma transição do mitos para o cosmos, certo? Cosmos é quando a gente estudou lá os pré-socráticos, essa busca incessante por respostas na natureza. Então, agora a gente está em um outro período de transição, que é o do cosmos ao antropos. Bom, e como é o contexto social que a Grécia estava vivenciando nesse período? Bom, havia um crescimento urbano, né? Estava ocorrendo um crescimento urbano. Havia uma transição, né, do modelo político. Bom, o modelo político em vigor vai ser a democracia, né, daqui para frente. Então começam a surgir questionamentos relativos a isso. Bom, como é que podem ser os questionamentos? Os filósofos perguntam como é que eu posso viver bem, como é que eu posso ter uma boa qualidade de vida dentro desse contexto de maior urbanização, mais pessoas, crescimento das cidades. E qual é o papel nosso enquanto cidadãos, né? Porque é isso que está acontecendo, democracia, uma participação política, ampliação, surgimento de uma consolidação da cidadania, né? Do cidadão grego, maior de 21 anos, homem, poderia participar dessa assembleia. Então, como é que eu posso exercer essa democracia, essa minha participação? Qual a melhor forma de governo? Onde é que está a verdade? São algumas perguntas que vão nortear essa transição para o antropos, né? Que o antropos, como diz o nome, a antropologia está focado na nossa vivência enquanto homem. O homem está no centro, não a natureza e a busca por respostas dentro da natureza. Bom, então, quem são os representantes desse período? Nós temos dois representantes fundamentais. Um deles é Sócrates e o outro são os sofistas. Bom, vamos prosseguir então na nossa apostila? Vamos falar sobre os sofistas. Bom, os sofistas é um assunto bem controverso, porque ele vai ser muito criticado por filósofos posteriores. Mas, de uma forma inicial, vamos falar sobre esses sofistas. Quais eram as práticas que eles realizavam e quais eram suas funções. Os sofistas, eles rompem um pouco com aquela ideia de buscar o princípio de todas as coisas, como a gente acompanhou com os pré-socráticos. Eles não estão mais preocupados com isso. Bom, e além disso, eles têm duas preocupações, que é a retórica e a oratória. A ética também são preocupações deles. Bom, tudo bem que eles abordam política, direito, na religião, tudo mais.
Só que o ponto alto dos sofistas é justamente a retórica, a oralidade, né? Essa oralidade propícia para participar das assembleias. Bom, então, os sofistas surgem num período de crise, né, da aristocracia, inserção de novos valores dentro desse contexto. A aristocracia, lembrando que são camadas mais abaixadas da população. E são novos valores e costumes que estão sendo inseridos justamente por conta do crescimento das cidades e do comércio, além da comunicação. Bom, pessoal, continuando. Bom, os sofistas, o fato do conhecimento, o modo como eles usavam o próprio conhecimento, eles vão fazer isso como fonte de renda, como uma profissão. Bom, a gente viu que com os pré-socráticos não funcionava assim. Então, como é que vai funcionar isso? Esse saber, né, virando uma profissão. Eles vão ser conhecidos e representados como os primeiros professores, justamente por conta disso. Eles vão vender esse saber deles. Os sofistas vão ser convocados, geralmente, eles vão ser conhecidos como professores itinerantes. Eles vão circular por regiões da Grécia Antiga e eles vão ter como o grande objetivo deles, né, dessa função deles, é que eles vão ser pagos, né? A função deles, na verdade, é que eles vão ser pagos por famílias abastadas para que possam preparar seus filhos para ingressar nessa política, nesse contexto de democracia grega. Bom, então isso é a função do sofista, o motivo pelo qual ele vai ser pago, né? Ele vai se manter, criou-se uma profissão, um modo rentável de viver, não só discussões como os pré-socráticos que vieram anteriores a eles. Não temos dispostos grandes quantidade de relatos sobre os sofistas, né, escritos deles, né, não sobre, porque a grande nata, né, desse trabalho dos sofistas era justamente ensinar a falar, a argumentar, a retórica, falar bem, falar em público, ensinar essa oralidade, né? Bom, então o que a gente aprendeu, o que a gente teve contato, é justamente com aqueles que criticavam eles, que vão ser Sócrates, que é o nosso próximo filósofo, e Platão. Por que criticavam eles? Bom, a grande crítica feita aos sofistas, falando rapidamente, a gente vai retomar isso assim quando vemos Sócrates, é o fato dos sofistas se identificarem como os donos da verdade. Donos da verdade no sentido de vender esse conhecimento, de ensinar algo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. O fato de mercantilizar esse conhecimento, de vender esse conhecimento, também é um alvo de críticas desses filósofos posteriores. Bom, e o fato dos sofistas não terem deixado muitos relatos dificulta saber também quais propósitos existiam além disso de ensinar, de serem pagos por isso. Então ficou difícil, né? O estudo que a gente sabe é tudo isso, né? Que eles são pagos para auxiliar essas pessoas, auxiliar de modo que elas possam aprender táticas de retórica para que possam se posicionar dentro do contexto das assembleias gregas, lembrando que eles vivenciam uma democracia. E a grande questão é que os sofistas vão ser justamente responsáveis pela relativização do que foi dito das verdades propostas pelos socráticos. Bom, o que eles queriam dizer é que o ser humano não pode alcançar toda a verdade através do logos, né? Através da racionalidade. Isso é impossível. Então, isso significava dizer que a verdade era relativa? O que vocês acham? Bom,
a resposta é muito difícil, porque não há um consenso entre os sofistas. Eles tinham visões muito distintas, né? Então é difícil, né, saber isso. Só que eles relativizaram, né? Alguns achavam que não era tão fácil de achar a verdade sobre o surgimento das coisas através dos logos, né? Como disse os pré-socráticos. Bom, dando continuidade a isso, a gente vai estudar os dois filósofos mais importantes do contexto dos sofistas, que é o Protágoras de Abdera e o Gorgias. Bom, pessoal, vamos ao Protágoras de Abdera. O Protágoras de Abdera é sempre muito lembrado, porque ele é considerado um dos maiores sofistas, um dos estudiosos mais lembrados, né, no contexto dos sofistas. Tudo vai ser relativo, né? E a utilidade, ele vai comentar muito isso, sobre a utilidade ser usada na própria palavra. A utilidade está presente na própria palavra. A palavra, ela não pode exprimir, ela não traz a verdade consigo. Mas ela é um elemento fundamental na construção, né? Na difusão na vida política. Bom, e ele fala mais que um critério, que a verdade é um critério fundamental para definir a verdade, para mostrar a verdade, por mais que ela não possa trazer essa verdade. Bom, é bastante, os sofistas é bem complexo, mas vocês vão vendo que o geral é bem simples, né? Essa função deles, os ensinamentos, essa questão da oralidade, de preparar os jovens para a vida política. Bom, então, a gente já repara por que da importância da retórica, né? O Protágoras de Abdera, nesse contexto de ser um dos grandes filósofos sofistas, ele fala muito da palavra, né? Do uso da palavra, do cuidado com a palavra que não pode trazer verdade, mas é que ela é essencial no caminho. Para isso, um discurso bem argumentado é fundamental. Então, a gente já nota o surgimento da retórica, né? Bom, então, a gente nota que, apesar disso, de a verdade ser relativa, também há um outro ponto que eles relativizam. A moral também é relativa. Afinal, se não existe uma verdade relativa, a moral também é relativa. Então, não existe critérios para definir um ou outro. Mas para alguns sofistas, como o caso do Protágoras, a verdade é natural. E também existe uma verdade natural e existe uma moral natural. Porém, as leis e os costumes da época, eles não se baseavam nessas verdades naturais, né, que extrapolam, né? Eles seguiam criações humanas. E essas criações humanas de acordo com as convenções que os humanos achavam necessárias. Ou seja, as leis e os costumes, eles partiam do que os humanos achavam necessário. Fugia desse aspecto de uma verdade natural e, além de uma verdade, uma moral natural. E apesar de serem convenções, né, isso poderia ser mudado de acordo com... E isso aí faz sentido, né? De acordo com a sociedade e tudo mais. Bom, pessoal, prosseguindo, a gente vai falar aqui sobre Gorgias, que é um outro sofista muito famoso. Vocês possam me acompanhar na página 38. Gorgias é conhecido como um cético, mas ele é considerado o maior orador da Grécia Antiga. Bom, então agora eu imagino que tenha ficado claro, né, a importância que esses sofistas dão à oralidade, o fato que vai seduzir muitos jovens a ponto de serem pagos para isso, eles vão viver disso, desse pagamento. Então, o Gorgias vai ser conhecido o maior orador da Grécia. E ele vem de longe, ele vem de Sicília, ele traz essa arte da retórica para Atenas, vindo de Sicília. Lembrando aquilo que eu falei, né, o fato dos sofistas comumente viajarem, né, para ensinar a esses jovens.
E o Gorgias, enquanto sofista, ele pregava a persuasão absurda. Pessoal, o que é persuasão? Persuasão é arte de convencimento, fundamentais à vida política. Bom, um modo de trazer isso mais palpável para vocês é o fato de vocês... eu acho que acredito um exemplo palpável é vocês assistirem uma propaganda política. Em algum momento vocês já devem ter assistido. Vocês já repararam como os políticos se posicionam na propaganda? Isso mesmo hoje, como eles buscam o convencimento o tempo inteiro daquele que está assistindo, dos seus espectadores? Bom, então isso aí mostra pra gente como foi importante naquela época os sofistas. Olha o Gorgias falando dessa persuasão como algo fundamental. Olha o Protágoras falando da palavra, da importância da palavra num discurso. Bom, então só para trazer de modo prático o que eles falavam na sua teoria. Então, ele fala... Por que ele fala dessa persuasão absurda, né? Muito poderosa? Porque ele acreditava que as palavras tinham a força dos deuses, né? E isso vai causar impactos naqueles que estão assistindo, nessa plateia. Por isso que as técnicas de retórica ensinadas pelo Gorgias são quase teatrais. Hein? É para chamar aquele público, é para tocar aquele público. É algo muito grandioso, chega a ser teatral. Mais uma vez ele fala sobre o relativismo, é mais um sofista que fala sobre o relativismo, e a gente tem uma frase interessante que eu vou pedir para que vocês marquem na apostila. É o seguinte, a frase do Gorgias: as coisas que são pra mim, são pra mim. As coisas que são pra ti, são pra ti. É óbvio? Pode até parecer óbvio pra gente hoje. Só que o relativismo, que não necessariamente o que é pra mim tem o mesmo significado pra você. Essa frase expressa isso. Então ele também é mais um sofista acreditar nesse relativismo, né? Que as coisas não têm um conceito firme e único para sustentar tudo, né? E ele negava, ele tinha uma parte cética que eu tô falando, da negação, né? De não crer. Ele negava, por exemplo, a possibilidade de conhecer o ser, né? Ele fala muito sobre... Ele ficou conhecido muito por defender paradoxos. Lembra do paradoxo lá que vocês viram em literatura? Ideias muito opostas. Então, ele ficou conhecido por isso. Bom, eu queria falar justamente que pode ficar para vocês confuso o fato de que eu estou falando que agora é uma transição do cosmos para o antropos e que foi uma ruptura com a religiosidade, porque a religiosidade só está presente durante a mitologia. Não. Gente, lembra lá do Parmênides enquanto pré-socrático, que ele acreditava que havia uma deusa por trás desses relatos e que essa deusa, ele dava voz a essa deusa, né? Bom, então a gente nota que não houve uma ruptura. Isso aqui a gente está falando de cosmos pré-socráticos. Bom, em um outro período da filosofia, uma nova transição de pensamento, que a gente está entrando no antropos agora, começando a trabalhar com os sofistas, não há uma ruptura em nenhum momento com a religiosidade. Olha aí o Gorgias falando que as palavras têm uma influência divina. Gente, é bom a gente ter em mente o seguinte: a mitologia aconteceu lá atrás, era uma explicação mais simples, muito menos elaborada, mas essa mitologia, ela não caiu na descrença. As pessoas não deixaram de ser religiosas. Pelo contrário, elas continuam. Só que o que vai se delineando aí? Novas formas de pensamento apoiadas numa racionalidade, não em respostas simples, sem nenhuma base científica, sem nenhum tipo de uma racionalidade mais complexa. Os pensadores, eles seguem religiosa, a população segue religiosa. Vocês vão ver mais posteriormente quando eu falar sobre Sócrates. E o Sócrates, uma das condenações dele vai ser justamente pelo ateísmo, né? Porque falavam que ele não acreditava nos deuses. Então é legal a gente ter sempre isso em mente, porque eu já vi várias questões de concurso falando, porque a religiosidade foi substituída. Não, a religiosidade ela continua ocorrendo, as pessoas continuam acreditando nos deuses gregos, mas há um novo sentido nesse caminhar filosófico,
que é pautado pelo uso dessa racionalidade ao máximo. Tudo bem? Bom, então hoje foi a nossa matéria sobre sofistas, né? Esses pensadores responsáveis pela arte da retórica, a arte da persuasão, a arte da oralidade, do falar em público. E a gente saiu daquele pensamento muito cosmológico, né? Que eu quero falar de cosmológico, de um ponto de partida para as coisas, para o mundo a partir da natureza. E aí agora a gente está pensando muito mais de uma forma antropológica, de interesses do homem, de pensar qual é a minha função, como é que eu faço para viver bem, por que isso está acontecendo? Porque o homem está sendo, como o homem na história toda, ele está sendo influenciado pelo seu contexto, há um crescimento de uma urbanização, há uma mudança política. Então tudo isso gera questionamentos sobre a vida prática do homem, como eu vou viver bem, como eu exerço essa cidadania, como eu me posiciono politicamente. Então, aí que ocorre essa transição entre os dois períodos. Tudo bem? Espero que sim. Por favor, façam os exercícios, eu vou mandar os exercícios para vocês. Junto com o vídeo estarão sempre a descrição de quais exercícios para ser feitos. Tudo bem? As descrições dos exercícios para serem feitos. Bom, então até uma próxima. Façam, lembre-se que a gente está em casa, mas tem muita coisa a ser feita. O ano não parou, então vamos lá. Então vamos lá, vamos praticar. Então até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.